Bom, olá a todos, eu venho aqui agora fazer mais um vídeo, tá bom? Vamos falar agora sobre como Satanás caiu. É verdade, como Satanás caiu. Bom, numa ausência de uma evidência de quem identifique Lúcifer com Satanás, quando sabemos quando foi a sua queda original? Ele caiu antes da criação, depois da criação? Várias passagens das Escrituras já foram utilizadas para descrever a queda de Satanás, mas quando examinadas mais de perto, nenhuma se refere claramente à sua queda original. Gênesis capítulo 3 descreve uma serpente que enganou Adão e Eva. Compara com Apocalipse capítulo 12, verso 9, Apocalipse capítulo 20, verso 2 e Apocalipse de Moisés, no capítulo de número 17, verso de número 4. A serpente foi punida por Deus, que a condenou a arrastar-se pelo seu próprio ventre no pó da terra. E estabeleceu inimizade entre ela e os seres humanos. Ora, se essa passagem se refere à queda original de Satanás, não nos é dito por que ele decidiu enganar Eva em primeiro lugar. O texto pressupõe o caráter enganador de Satanás. Todavia, biblicamente falando, isso é o mais perto que podemos chegar à queda moral dele. A presença de Cristo na terra marcou o início da derrota de Satanás. Jesus disse: "Eu via Satanás caindo dos céus como um relâmpago." Lucas capítulo 10, verso de número 18. E chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João capítulo 12, verso de número 31. Você pode comparar também com João capítulo 16, verso 11. Essas passagens, porém, não se referem à queda original de Satanás. O dragão e seus anjos são lançados para a terra depois de terem lutado contra Miguel e seus anjos, no final do ministério terreno de Jesus Cristo. Você pode acompanhar isso aí em Apocalipse capítulo 12, do verso 9 ao 11. Pode também acompanhar nos livros apócrifos, o Testamento de Acer, capítulo 7, verso 3, Ode de Salomão, capítulo 22, verso 5, Testamento de Salomão, capítulo 14, é o segundo livro de Apocalipse de Baruch, capítulo 29, verso 4, Salmos de Salomão, capítulo 2, verso 25, Oráculos de Sibílinos, capítulo 8, verso 85, e a Escada de Jacó, capítulo 12, verso de número 13. O dragão também representa um monstro que traz caos à criação na literatura antiga do Oriente Próximo. Assim, alguns propõem que, aplicando o primeiro, o tempo primeiro torna-se o tempo final, encontrado nas literaturas apocalípticas, por exemplo, alusões a Gênesis em Apocalipse capítulo 21, verso 22, e Apocalipse 12 pode aludir à queda moral e original de Satanás. Mas essa passagem simplesmente fala sobre uma queda posicional, que já pressupõe o seu caráter pervertido. Não explica por que ele caiu moralmente no princípio. Como acusador dos irmãos, Satanás tinha acesso ao concílio de Deus nos céus e podia requerer permissão para testar os seus indivíduos. Apocalipse capítulo 12, verso 10, indica que ele foi destituído de sua posição quando Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. O confinamento de Satanás no abismo sem fundo por 1000 anos e seu fim posterior no lago de fogo parece ser julgamentos diferentes. Portanto, a Bíblia registra várias quedas que são mais bem compreendidas como vários juízos contra o poder de Satanás. Por exemplo, nós temos juízo sobre Satanás. Queda moral original? Isso aí você pode ler em Gênesis capítulo 1, verso 3. Julgamento do Jardim do Éden. Gênesis capítulo de número 3. Julgamento do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, na figura de Jesus Cristo, e o início de uma nova dispensação. Lucas 10, 18, você pode comparar também com 10, 17, 19, 20, 11, 20 ao 22. Ou o julgamento por uma obra expiatória de Cristo na nova dispensação. Texto bíblico você pode ver em João capítulo 12, do verso 31 ao 32, 16 do 5 ao 10, o livro de Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao 17, Colossenses capítulo 2, do 14 ao 15, e você pode comparar também com Apocalipse capítulo 12, do verso 9 ao 11. Julgamentos e aprisionamentos nos últimos dias. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 4. Destino final do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, o versículo é o de número 10.
Mas se uma vez a queda de Satanás pode ser vista em estágios, alguns podem pensar que seu pecado foi progressivo. Seu papel como testador, como acusador celestial no Antigo Testamento, pode nos levar à conclusão de que ele não agiu contra a vontade de Deus, porque o seu momento crucial foi enquanto ele tentou Jesus no deserto. Isso você pode ver lá em Mateus capítulo de número 4. Jesus, porém, declarou de que o diabo era mentiroso e assassino desde o princípio. Isso você pode ver em João capítulo 8, verso 44. Mas ele também pode ser comparado à primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 8, do 3 até o verso de número 8. E a nova versão internacional, a chamada NVI, da Bíblia, traz a expressão grega okistaken, de João 8,44, como se não se achou na verdade. O uso do tempo imperfeito grego aqui pode indicar que Satanás vivia um estado contínuo de falsidade e de assassino. A palavra princípio relaciona-se o papel de Satanás como assassino, já que ele não pode matar anjos. Como espíritos, eles nunca morrem. Mas esse papel só pode dizer respeito aos seres humanos. O que ele era homicida? Porque ele instigou a queda de Adão, ao qual estendeu para a morte toda a humanidade. Você pode ver lá em Hebreus capítulo 2, do versículo 13 ao 14. Como instigador de ódio, fez com que Caim matasse Abel. Por isso, em João 8,44, diz que ele é homicida e mentiroso desde o início, pois afirma que o diabo vinha pecando desde o início da história de Israel, mas não menciona o que aconteceu antes disso. Alguns afirmam que 1 Timóteo 3,6 interfere a queda original de Satanás. O versículo declara que o bispo não deve ser neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Será que isso significa que Satanás caiu originalmente por causa do orgulho? A condenação do diabo nesse versículo não deve ser interpretada como o juízo de Deus contra Satanás, mas como o julgamento do diabo sobre qualquer bispo que se torna orgulhoso. O diabo que traz o opróbrio e laço no verso 7 é o mesmo que traz a condenação do verso 6. Você pode comparar isso aí, a segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 26, e a 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14. Porque a palavra grega para condenação, crima, não é precedida do artigo definido. E isso dá a entender que o diabo tem permissão para fazer um julgamento não especificado sobre líderes da igreja que pecam. Se esse versículo se referisse à queda de Satanás, deveríamos esperar que tivesse o artigo grego, to, antes de crina, que no caso seria tocrima, o julgamento que Deus exerce sobre o diabo. Uma vez que a Bíblia fala pouco sobre este assunto, podemos encontrar conjecturas razoáveis concernente à queda original de Satanás nos escritos do pai da igreja. Orígenes acreditava que o diabo caiu devido ao seu orgulho e que Deus criou o universo físico para compensar o pecado do diabo e seus anjos. Embora não afirmassem tudo o que Orígenes ensinava, os pais Atanásio, Basílio e Agostinho também acreditavam que a queda de Satanás foi causada pelo seu orgulho. E os monges dominicianos, como Alberto o Grande, Tomás de Aquino, acreditavam que o diabo pecou no primeiro instante da criação devido ao seu orgulho. Entretanto, parece pouco provável que ele tenha caído antes do sexto dia da criação, já que até então tudo na criação de Deus era muito bom. Isso nos deixa com várias alternativas em relação à queda original de Satanás. Deus criou Satanás como Satanás? Poderíamos apelar para a soberania de Deus e afirmar que ele criou Satanás como Satanás para realizar os propósitos de bondade do próprio Deus? Essa visão, evidentemente, abre novamente a caixa de Pandora com relação à bondade de Deus e o problema do mal. Não explica por que Satanás é moralmente corrupto e recebe o castigo de Deus. Será que Deus e Satanás estão apenas fazendo uma encenação de mocinho e bandido por nossa causa? Esta linha de raciocínio leva a uma aparente contradição de tudo o que sabemos sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Satanás caiu devido ao seu orgulho? A teoria mais popular é que Satanás caiu devido ao orgulho. Por uma vez que essa teoria normalmente se baseia na identificação de Satanás com Lúcifer, Isaías 14 e Ezequiel 28, carece de suporte contextual.
Todavia, o anticristo, que é a personificação de todo o mal, semelhante a Satanás, tem como característica o orgulho, o gabar-se de grandes coisas e de proferir palavras arrogantes contra Deus. Ele também busca ser adorado. Satanás caiu por causa da inveja? De acordo com certas tradições judaicas, por causa da inveja, Satanás recusou-se a adorar Adão quando Deus exigiu. Mas porque Deus exigiria que seus anjos adorassem Adão quando a adoração é reservada somente a Deus. O antigo documento judaico, chamado A Vida de Adão e Eva, é um livro apócrifo, tenta atenuar o problema afirmando que Satanás se recusou a adorar a imagem de Deus em Adão. A veneração da imagem de Adão, a parte, se dá pela queda original de Satanás, estava de alguma forma relacionada à inveja. O objeto dessa inveja poderia bem ter sido Adão. Satanás pode ter sentido inveja de uma criatura terrena criada à imagem de Deus, o qual ele não foi. Principalmente porque essa criatura passou a receber atenção e privilégios especiais negados a ele. Essa linha de raciocínio, adaptada ao fato de Deus ter criado tudo muito bom até o sexto dia da criação, dá a entender que o primeiro castigo contra Satanás foi a maldição de Deus que lançou sobre a serpente em Gênesis. Seu primeiro pecado teria sido então abrigar a inveja no seu coração e planejar enganar o primeiro casal humano. Com certeza, o primeiro a planejar e enganar a todos poderia ter sido uma combinação de inveja e orgulho. Ou quase tudo se relacione com os seus sentimentos. Se a queda de Satanás ocorreu no Jardim do Éden, o seu orgulho poderia estar ligado à ideia da inveja, porque parece haver um aspecto de orgulho relacionado à figura da serpente. Como Satanás caiu, continua um mistério? Sim. Talvez devamos engolir nosso orgulho e admitir que a queda de Satanás parece um mistério. Devemos evitar tentar forçar passagens bíblicas a responder perguntas que talvez elas nunca tenham sido com uma resposta. Então, na verdade, a queda de Satanás, infelizmente, nós não temos aí um contexto que declara que realmente ele caiu por causa disso. O que nós temos são conjecturas, o que temos são documentos antigos, como documentos mais modernos, que não classificam todos eles, juntando um com o outro, da queda de Satanás e por que que ele caiu também dessa forma aí. Entendeu? Então, é isso aí. Ficamos, então, sem resposta e continua o mistério. Obrigado, então, por você ter me ouvido, né, e ter participado desse vídeo até aqui. Qualquer coisa, você coloca no chat aí, que eu teria um imenso prazer em responder. Nos vemos, então, numa próxima aula.